Saudações! O objetivo dessa videoaula é explicar o crivo de Eratosthenes utilizando alguns softwares. Bom, então eu disponibilizei esses dois ícones, vou abrir esse aqui primeiro. Posicionar aqui mais abaixo para não ficar, para minha imagem não ficar sobre o software. Bom, então nesse pequeno software nós temos aqui dois objetos, tem três objetos aqui. O memo1, o memo2 e esse botão. Quando eu clico aqui em crivar, ele abre essa caixa de diálogo onde eu vou especificar o parâmetro para a extração dos números primos. Vou informar, por exemplo, 100. O que vai acontecer? Aqui nesse memo1, ele vai apresentar os números naturais de 2 até o parâmetro informado, como vocês vão observar. E aqui nesse memo2, aqui embaixo, na parte inferior da tela, ele vai separar os números primos. Vou clicar aqui em OK. Então tá aí, no memo1, os números naturais de 2 até 100. Normal aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Já aqui embaixo ele separou, deixou só os primos. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu criei dois ícones pelo seguinte, vou fechar esse programa e abrir este outro, que eu chamei de crivo educacional. A diferença é que aqui eu deixei lá no código, lá no Object Pascal, eu deixei um show message habilitado para que nós possamos acompanhar o desenvolvimento, o comportamento das variáveis. Vou fazer o mesmo procedimento, informar o mesmo parâmetro. A diferença é que agora ele está com esse show message aqui para que possamos entender o que está acontecendo. Existe um vetor dinâmico chamado primos que tem os números, né, naturais de 2 até 100 e todos eles estão inicialmente desmarcados. Quando o algoritmo chega aqui e encontra o 2 nesse vetor e não tem marca alguma, ele entende que esse 2 é primo e o 2 é o único número par que é primo. Na sequência, ele começa a realizar multiplicações sucessivas, como você está vendo aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 é múltiplo de 2, então o que o sistema faz? Ele vai lá no vetor dinâmico e coloca uma marcação no 4. O 4 não é primo, 4 é composto. Quando eu clicar no OK, vai passar para a próxima multiplicação. 2 vezes 3, que é 6. Está aqui, ó, 2 vezes 3, 6. O que acontece? Ele vai lá no vetor dinâmico, lá na linguagem de programação, e marca o 6 como sendo um número composto, ou seja, não é primo. E conforme eu for pressionando OK, ele vai repetindo esse processo, essas multiplicações sucessivas, até separar todos os múltiplos de 2. Eu vou ir dando OK aqui, para que possamos ir acompanhando, tá vendo? As multiplicações. Não tem necessidade de fazer isso aqui, eu só fiz, é só inserir esse show message para você poder acompanhar passo a passo o que está se passando, o que está acontecendo. Quando chegar, deixa ele 52, vamos avançar aqui, está realizando diversas multiplicações, está vendo aqui, ó? 2 vezes 48, 2 vezes 49, 2 vezes 50, 100. Chegou aqui no parâmetro limite. O que vai acontecer agora? Quando eu clicar em OK, ele vai avançar para o próximo número, que é 3, e está desmarcado, ou seja, é o número primo. Passou para o 3. Professor, ele pulou o 3 vezes 2. Realmente, pulou o 3 vezes 2, foi direto para o 3 vezes 3. Por quê? Porque 3 vezes 2, que é 6, é a mesma coisa que 2 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3, 3 vezes 2 é a mesma coisa. Então ele pula direto para o 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, ele avança, ele não submete a CPU ao reprocessamento da informação. Em outras palavras, essa é uma das razões pelas quais o crivo de Eratosthenes de Cirene é mais eficiente do que o algoritmo das divisões sucessivas de Euclides da Alexandria. Esse aqui é um dos motivos, não submete ao reprocessamento. Então ele já pulou ali para o 3 ao quadrado, que é 9, e vai seguindo, né? Até ele separar todos os múltiplos de 3. Depois ele vai avançar não
para o 4, porque o 4 já foi separado no 2 vezes 2, ele já marcou como sendo composto. Ele, depois que separar todos os múltiplos de 3, ele avança para o 5, que é primo. E vai separando todos os múltiplos de 5, e assim sucessivamente. Eu deixei aqui o Microsoft Word aberto. Vendo aqui, eu coloquei uma versão aqui um pouco maior para poder acompanhar. E se você for clicando aqui em refazer, tá vendo? Isso aqui é exatamente o que o software estava fazendo, só que com uma fonte pequenininha. Identificou o 2 como sendo primo, certo? Vai separar os múltiplos de 2. 2, 2, 4, 2, 3, 6. Tá vendo? Separou todo, vai separando todos os múltiplos. Vai avançando. Agora que separou todos os múltiplos de 2, ele avançou para o próximo número, 3, que é primo. O próximo passo é separar dessa tabela todos os múltiplos de 3. 9, 15 e assim sucessivamente. Vou avançando. Ele vai repetindo esse processo até deixar só os números primos nessa tabela. Marcou o 5, identificou o 5 como sendo primo. Agora o que ele faz? Ele vai separar todos os múltiplos de 5. Está vendo aí? Ele já pulou aqui para o 5 ao quadrado. 5 é 5, 25. 5 ao quadrado, 25. E vai marcando todos os múltiplos. Passou para o 7. E vai parar esse processo aí quando? Lá na linguagem de programação, no eu fiz no Object Pascal. Ele vai até a raiz quadrada do parâmetro limite, que é a condição de parada. Marcando aí, separando, está identificando os primos agora. Depois que você chegou ali na raiz quadrada Você pode até parar no 7, depois que você separar os múltiplos de 7, você pode parar por ali. É isso aí que o algoritmo lá do Object Pascal faz. Perfeito. Então aqui tem 25 números primos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 números primos. Bom, então está aí, né, a tabela do crivo de Eratosthenes. O objetivo aqui mesmo, esses dois programinhas eu fiz para poder... Quantos números deseja analisar? Eu fiz esses dois programinhas aqui para poder explicar, né? Porque... E também porque antes de inserir aqui no software principal, que é o Leviathan, eu gosto de fazer os testes por fora. Depois que está funcionando, aí eu faço a inserção no Leviathan. Aqui eu tenho essas guias. Nessa primeira eu calculo MMC, MDC. Informe o parâmetro para o sequenciamento de números primos positivos. Nessa outra guia eu posso fazer a comparação dos algoritmos, ver qual é o mais eficiente. O último que eu implementei foi o crivo de Eratosthenes, né? Já tinha feito o algoritmo das divisões sucessivas de Euclides, comparei os dois, constatei que o crivo é bem mais eficiente. Vou refazer aqui o processamento, colocar aqui o parâmetro. 10, 100. Informei o parâmetro final, vou marcar o método, que é o crivo. Método selecionado, crivo de Eratosthenes. E vou pedir para ele processar. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Então está aqui, ó, 25 números primos. E eles todos estão aqui nesse objeto. Você pode conferir aqui. Bom, agora só está faltando realmente, eu já desenvolvi o algoritmo das divisões sucessivas, já implementei o crivo de Eratosthenes, já comecei a elaborar, trabalhar o meu próprio método, né, o Fast Forward, e depois que estiver pronto, eu vou gravar um vídeo fazendo, depois de testar, né, vou gravar um vídeo comparando com os demais métodos. Bom, eu sei que, deixa eu mostrar aqui os créditos. Este software foi implementado pelo professor de Matemática e Tecnologia Educacional,
Pablo Gomes Mariano, também conhecido como Mestre Máximo ou simplesmente Mestre dos Mestres. Então, vamos colocar aqui um efeito sonoro para finalizar essa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só postar aí no YouTube. Vou colocar um efeito sonoro aqui, né? É assim que funciona. Vou trocar esse papel de parede. Perfeito. Eu sei que tem muito professor bom por aí, mas igual ao professor Pablo nunca serão. Muito obrigado e até a próxima.